nós vamos continuar a falar dos santos anjos antes da separação e antes da queda de uma terça parte. Portanto, nós vimos o ato criador de Deus, foi a primeira catequese. Vimos os anjos no momento em que foram criados. Vimos as virtudes que eles desenvolveram, cada um aquela graça particular. E hoje nós vamos ver o tempo da prova dos anjos. E eu espero de eu conseguir transmitir-vos esta noção, que não é fácil de compreender, porque trata-se de realidades do céu, não realidades da terra. E para começar a meditação de hoje, eu vou ler o começo do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3 a 5. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e às trevas noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Portanto, este primeiro dia do hino da criação fala-nos do começo da obra criatura de Deus. E este primeiro dia, eu vou repetir, não se refere nada à criação material, porque o dia e a noite, a luz do sol, das estrelas, foi tudo criado no quarto dia. Portanto, nós estamos perante uma realidade espiritual antes, portanto, começou a existir antes da criação do universo material. Portanto, este primeiro dia refere-se à criação dos anjos e apresentam à nossa fé diversos acontecimentos. 5 coisas distintas está aqui escrito. O primeiro foi: do nada Deus criou os anjos. Com a palavra, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Depois, segunda coisa, todos saíram bons das mãos de Deus. Deus viu que a luz era boa. E Deus submeteu todos os anjos à prova. E o terceiro ponto é o resultado da prova. O resultado da prova foi: houve uma separação entre os anjos. Deus separou a luz das trevas. Reparem bem que nestes 2 versículos não está escrito que Deus criou as trevas do primeiro dia, não. Deus separou estas trevas da luz inicial que ele criou, que era boa. O quarto ponto é o seguinte: aos anjos que permaneceram na luz, Deus chamou-os filhos do dia, usando o termo de São Paulo, filhos do dia. Portanto, Deus chamou à luz dia. Portanto, os anjos que permaneceram na luz são filhos do dia. Os anjos que se transformaram em trevas, Deus chamou-os filhos da noite. E assim, realmente, terminou o primeiro dia da criação. Portanto, e esta passagem termina com este refrão, que aparece sempre
nos 7 dias. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã, foi o primeiro dia. Portanto, vê-se bem que isto não tem nada a ver com a nossa cronologia, porque nós sabemos que o nosso dia, a nossa contagem do dia, baseado na luz material, do Sol, da rotação da Terra, etc. Portanto, o nosso dia começa sempre pela manhã, pela tarde e termina na noite. Mas aqui neste dia, neste cântico litúrgico, surgiu a tarde, em seguida a manhã, foi o primeiro dia. Portanto, apesar de não ser essencial à nossa salvação, nem à nossa união com os santos anjos, no entanto, podemos pôr esta questão que vamos tratar hoje. Quanto tempo durou a prova dos anjos? E, portanto, antes de desenvolver esta reflexão, esta meditação, é importante ter em conta uma coisa que está escrita na Sagrada Escritura, é que Deus conta o tempo de uma maneira diferente da nossa. Como diz o Salmo 89, um dia diante de Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E São Pedro, na sua segunda carta, cita este salmo para nos mostrar que Deus tem uma contagem do tempo diferente da nossa. E a gente mesmo vê na mensagem de Fátima que Nossa Senhora, em 1917, disse à Lúcia: tu vais ficar cá mais algum tempo. E ela quase que durou 100 anos. Portanto, veem, 100 anos para Nosso Senhor é mais algum tempo. Se Nosso Senhor tivesse dito, vais ficar cá muito tempo, ela talvez durasse 1000 anos. Portanto, vamos voltar a quanto tempo demorou a prova dos anjos. Claro que é importante para nós chegarmos a este ponto, é importante pormos outra questão que vou responder primeiro: como é que os anjos saíram bons nas mãos de Deus e como é que eles podiam pecar ou ser provados? Que tipo de pecado os anjos rebeldes cometeram? Isto é a primeira coisa que nós temos que pôr na nossa cabeça. Um anjo que é puro espírito, que tipo de pecado eles podem cometer? Portanto, os anjos, durante a sua prova, podiam pecar. Porquê? Porque eles ainda não estavam confirmados em graça. Quer dizer, a sua união com Deus ainda não estava selada. Porque a criatura que está totalmente unida a Deus não quer outra coisa que fazer a sua vontade. Os anjos ainda não estavam. Portanto, no tempo da sua prova, eles não tinham esta união da sua essência com a essência de Deus, porque também eles não viam face a face. Eles sentiam a sua presença, recebiam as suas graças, mas tinham que viver de fé como nós. Nós sentimos Deus, vemos Deus espelhado nos acontecimentos, na Escritura, nos mistérios que celebramos, vemos Deus na sua palavra, vemos Deus nos outros, muitas vezes não, mas muitas vezes sim também. Mas vemo-lo pela fé. Então, podemos dizer que neste tempo em que eles não viam Deus diretamente, como nós não vemos, portanto, eles podiam, na sua vontade, realmente
decidir por ele ou contra ele. E como os anjos são de uma natureza puramente espiritual, portanto, eles não têm nenhuma ligação à matéria. Eles não têm corpo como nós temos. Portanto, como não existe nenhuma relação com a matéria, mas a sua natureza é puramente espiritual, portanto, eles podiam só pecar com o espírito. Portanto, pecado que surge da sua inteligência, e a sua inteligência vai motivar a sua vontade. Portanto, o pecado dos anjos que se perverteram é exclusivamente espiritual. Portanto, eles começaram a sua perversão na sua inteligência, e realmente a sua inteligência tocou a sua vontade. Então, a sua perversão realmente começou pela sua inteligência, e nós, se Deus não se quiser, nas outras catequeses vamos ver isto com melhor detalhe. E a prova dos anjos foi possível exatamente porque aquilo que eu vos disse, eles não podiam ver Deus face a face. E neste tempo, que eu falo, este tempo espiritual de provação, realmente eles tinham que viver da fé, e por isso a sua inteligência, se fosse mal dirigida, realmente eles podiam perder este contacto para Deus, este contacto com Deus. Portanto, nós podemos dizer que os anjos, no princípio, estavam um pouco na nossa situação, embora nós somos muito mais cegos do que eles, porque nós temos, infelizmente, a nossa natureza que está toda quebrada pelo pecado. Portanto, o pecado, a nós, os anjos não tinham nada disso. O pecado, por exemplo, uma das consequências do pecado original, por exemplo, na nossa inteligência, é nós podemos enganar-nos. Nós podemos pensar, imaginar isto é assim, 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 e nós estamos enganados. Por exemplo, quantas vezes julgamos uma coisa de uma maneira e até pensamos que vimos certo e que estamos certos, e é que chegamos à conclusão aquilo que os nossos olhos viram está enganado. Não foi bem assim conforme a gente pensou. Portanto, nós nos enganarmos na nossa inteligência, no nosso raciocínio, é uma consequência do pecado. O anjo não. O anjo não tinha esta quebra na sua inteligência. Quando conheceu Deus, porque Deus se revelou a eles, eles conheceram Deus, apesar de não o verem. Eu já vos disse que a primeira coisa que Deus lhes revelou foi a Santíssima Trindade. Deus é trinitário. E então isto realmente eles conheceram perfeitamente, apesar de não o verem. Portanto, foi sem sombra de dúvida. Portanto, neste conhecimento, realmente o Deus foi-lhes manifestando a sua vontade. E eles, refletindo na vontade de Deus, Deus quer para mim este caminho. E cada um refletiu por si o que é que Deus quer de mim. E, ao pensar, ao refletir, eles chegaram à conclusão, uns disseram, sim, eu aceito, Deus quer isto para mim, faça-se a tua vontade. Outros, refletindo este caminho que Deus quer para eles, não,
Eu não quero servir a Deus que quer para mim este caminho. Por isso, ao longo da prova, uns foram se afirmando cada vez mais na sua união com Deus, outros foram se afastando cada vez mais de Deus, ao ponto da sua vontade de dizer, não, eu não quero servir este Deus que tem este caminho para mim. E por isso, quando eles disseram, não quero servir, eles disseram com toda a sua vontade. Portanto, sem serem tentados, os anjos não foram tentados, cada um por si foram se afirmando no seu ato de vontade. E quando os anjos decidem uma coisa, decidem para sempre. Por quê? Porque eles estão completamente iluminados naquilo que eles querem. Portanto, o seu ato é irreversível. Quando eles dizem não, é não para sempre. Quando dizem sim, é sim para sempre. Portanto, mesmo hoje, se Deus desse aos demónios a oportunidade de se converterem, eles não queriam. Eles continuariam confirmados no seu não, não quero, não quero, não quero. E por isso, os anjos que disseram não, que se desligaram de Deus, na sua perversão, transformaram a luz inicial que tinham em trevas. E por isso se transformaram em anjos das trevas. Portanto, foram eles próprios que se transformaram naquilo que são. E não foi Deus que os fez assim. Portanto, a psicologia dos anjos passou por uma série de fases antes que uma terça parte se transformasse em demónios. E estas fases deram-se não num tempo material, mas no tempo dos espíritos, que São Tomás de Aquino foi o primeiro doutor da Igreja que, ao falar deste tempo espiritual, chamou-lhe de Evo. Evo. Portanto, Evo é o tempo espiritual onde existem, onde vivem os anjos e os demónios. E, claro, as almas humanas que estão no céu ou que estão no inferno. Portanto, o que será este tempo espiritual? E um padre espanhol que ele escreveu o maior tratado que existe na Igreja sobre a demonologia, este padre que se chama José António Fortea, ele falou sobre este mistério do tempo espiritual do Evo. Portanto, trata-se de um tempo que é próprio dos espíritos. E a palavra Evo vem do latim Evum. Evum é a sucessão de atos que se faz com a inteligência e a vontade de um ser espiritual. Por exemplo, agora eu vou fazer uma pequena comparação, mas vocês compreendem que eu estou a falar em linguagem humana, mas nós podemos chegar lá, intuindo que nós também, na nossa alma, temos a nossa inteligência. Pela inteligência, nós fazemos actos de conhecimento. Um exemplo muito, muito prático, e que nós todos estamos a viver isto, e eu também, por exemplo,
a trabalhar com as tablets e com os computadores e com o programa Zoom. Nós vamos devagarinho, ainda há pouco já não me lembro quem é que disse aqui no encontro, aprendemos com os nossos erros, é isso mesmo, mas nós vamos fazer um ato de conhecimento. O ato de conhecimento passa pela nossa memória, que às vezes falha, pensamos que compreendemos e não compreendemos, e quando vamos fazer outra vez já não dá certo. Portanto, vocês vejam, o nosso ato de conhecimento, o ato intelectual do nosso conhecimento, passa da inteligência, da memória, até a nossa vontade. Deu certo, vamos experimentar de novo. Usamos a nossa inteligência, o que nós memorizamos e carregamos nos botões. E se dá certo de novo, vamos repetir. E a gente repete tantas vezes que o nosso conhecimento é um conhecimento seguro, já não nos enganamos. Portanto, vocês vejam, o ato do conhecimento evolui pela nossa memória, a nossa memória retém e comanda a nossa vontade, faz assim. Portanto, nós vemos um conhecimento leva à ação, a ação liga o próximo conhecimento que continua com o mesmo processo. E, por isso, vemos que os atos de conhecimento dos anjos, eles sucedem-se. Sucedem-se, portanto, quando o anjo, por exemplo, Deus lhes revelou, Deus é trinitário. Portanto, neste ato de conhecimento, quando eles receberam a luz de Deus, houve um antes e um depois. Qual foi o antes? Eles ainda não tinham a noção que Deus era trinitário. Qual foi o depois deste conhecimento? Foi pela sua vontade, eles disseram, eu creio, eu amo. Portanto, vocês vejam, o ato intelectual dos anjos, o ato do conhecimento dos anjos perante aquilo que lhes foi revelado, houve um antes e houve um depois. E vemos que este conhecimento levou a um ato de vontade. Eu amo. Portanto, o ato de amor sempre vem da vontade. Eu amo. Portanto, nós vemos entre um ato de conhecimento e outro, há sempre um antes e o depois. E desde que há um antes e depois, nós sempre podemos falar de um certo tipo de tempo. Portanto, quando nós dizemos que os santos anjos estão no céu e no inferno estão os demónios, eles estão na eternidade. Mas nesta eternidade há que compreender que estão numa interminável sucessão temporal. Quer dizer, houve um começo, por exemplo, o inferno começou quando os anjos disseram não servirei com toda a sua vontade e não vai ter fim. Portanto, nós vemos que há aqui um antes, quando o inferno não existia, e um depois. E este depois é uma realidade que não tem fim. E nós vamos ver que realmente os demónios ainda não atingiram o seu inferno definitivo. Portanto, eles continuam a cair. E por isso, realmente, há uma sucessão. Portanto, só Deus é imutável, Deus nunca muda. Deus é sempre
presente, imutável. Agora, todas as criaturas, quer espirituais, quer materiais, todas as criaturas tiveram um começo, os anjos não têm fim, a nossa alma teve um começo, foi criada quando o nosso corpo foi concebido e nunca vai ter fim, porque é espiritual, e o nosso corpo tem princípio e tem fim, porque vai passar pela morte. E toda a criação material tem princípio e tem fim, todas as criaturas. Portanto, Santo Tomás de Aquino foi o primeiro a dizer que realmente, a classificar este procedimento angélico, esta sucessão de atos intelectuais, como um tempo espiritual que ele realmente designou como Evo, tempo dos espíritos que não estão ligados à matéria. Claro, para nós é difícil de compreender, porque nós não somos espíritos, mas até onde a nossa pobre inteligência pode chegar, a gente pode entender um manesquinho, é mesmo que não entendemos tudo. E agora vamos pegar um outro tema, quais foram as fases de transformação de anjo em demónio. Portanto, todas elas se passaram no tempo espiritual chamado Evo, e o que para nós pode parecer que isto é uma coisa instantânea, deu-se de repente, mas para os anjos não foi assim tão de repente como nós imaginamos. Foi realmente para eles algo muito longo. E quais foram as fases? Primeira, foi a aceitação da dúvida. Portanto, no princípio, eles, ao receberem a iluminação de Deus e ao conhecerem o que é que Deus queria para eles, começaram por aceitar esta dúvida. Talvez desobedecer à vontade de Deus seja melhor do que seguir aquele caminho que Deus propõe. Portanto, o que no princípio era uma possibilidade, depois eles realmente aceitaram. Primeiro, talvez seja melhor. Mas este talvez, na primeira vontade, se transformou num ato voluntário. Quer dizer, sim, para mim é melhor não seguir este caminho do que seguir este caminho deste Deus que quer para mim um caminho de humilhação, quer para mim um caminho indigno da grandeza que eu sou. Portanto, neste princípio, a aceitação da dúvida já é um pecado leve. Aceitar a possibilidade de, não quer dizer que eles já tinham decidido, não, eles não tinham ainda decidido, mas aceitar esta possibilidade já é um pecado venial e, alimentando esta dúvida, podia chegar ao pecado grave. Por quê? Porque é que esta dúvida era só um pecado venial? Porque eles ainda não tinham aceitado como um ato já definitivo afastarem-se definitivamente de Deus. Portanto, a gente não aceita
Portanto, esta possibilidade de não querer fazer este caminho, mas eu não quero me separar de Deus. Não vou obedecer 100% porque eu quero para mim outro caminho, mas não me quero separar de Deus. Portanto, nós vemos, este é o primeiro degrau. O segundo foi como este primeiro pensamento não foi cortado, foi alimentado, esta queda foi gradativa. Aos poucos e poucos, esta ideia foi se tornando cada vez mais profunda no seu ser. E os anjos começaram a procurar na sua inteligência razões que podiam confirmar, podiam justificar esta dúvida de desobedecerem a Deus. Portanto, esta queda gradativa, muito de mansinho, foi procurar na sua inteligência, no seu raciocínio, quais são as razões que me levam realmente a aceitar definitivamente não, eu não quero este caminho para mim. Então, vemos, à medida que uma parte dos anjos foram procurar argumentos, vemos que lentamente, eles chegaram à decisão final. Portanto, com a sua vontade, afirmaram aquilo que eles tinham escolhido inicialmente como possibilidade, como um possível caminho a seguir. Portanto, apesar da advertência da inteligência que lhes recordava que tal desobediência era contrária à razão, portanto, a sua inteligência, que não estava ainda pervertida totalmente, lá dentro acendia uma luz que acendia e apagava. Atenção, atenção, atenção. Tu foste criado por Deus. Tudo o que tu és veio de Deus. Mas outra parte da sua inteligência, mas este Deus quer para mim este caminho. Eu sou tão perfeito, eu sou tão grande, como é que é possível que Deus quer para mim um caminho de serviço? Isto é indigno. Como é que Deus quer para mim um caminho de humilhação? Ele que me fez tão perfeito. Então vemos aqui a dúvida. Por um lado, havia um alerta, mas por outro lado, a sua inteligência ia buscar cada vez mais argumentos que confirmavam a sua decisão. E por isso, as suas inteligências foram lentamente aceitando como verdadeiro o mal que a sua vontade tinha escolhido. E por isso as suas inteligências foram-se afirmando no erro até chegar ao estado definitivo e irreversível. Quer dizer, quero isto e não mudo mais. Noutras palavras, o processo lento levou ao pecado mortal que se deu num determinado momento, através de um ato de vontade definitivo. Portanto, cada anjo chegou a um momento em que não quis não só desobedecer, mas também optou por uma existência separada e à margem da vontade e da lei de Deus. Portanto, já não era um esfriamento do amor a Deus, já não era só uma desobediência menor a um ponto que Deus queria, mas, portanto, não era só desobediência, por exemplo, eu não quero, por exemplo,
a futura missão que Deus tem para mim de ser anjo da guarda de um homem. Não é só não querer este ponto, mas a sua vontade chegou ao ponto de aceitar um destino autónomo e separado de Deus. Portanto, vemos como a dúvida foi aceite, a inteligência do anjo procurou argumentos que confirmassem aquela dúvida foi-se afirmando, e vemos o ato de vontade chegou a definitivo. Porquê? Porque não foi só desobedecer, como esfriar no amor a Deus e querer um destino fora de Deus e separado de Deus. Portanto, os anjos que seguiram este caminho perverteram neste pensamento e decisão e começaram um processo de justificarem-se. Por que é que eu quero esta escolha? Então, neste processo, eles trataram de se convencer a si mesmo. Um Deus que quer para mim este caminho não pode ser Deus. Portanto, este Deus quer para mim, ele pode se equivocar. Ele não está a pensar bem de acordo com aquilo que ele nos fez. Portanto, ele pode cometer erros. E então, eles começaram realmente, este Deus que fez-nos de uma maneira e quer de nós uma outra maneira, realmente não está a proceder bem. E por isso, o melhor é uma existência separada dele. Uma existência à parte, uma existência livre das normas de Deus, da sua vontade. Portanto, eles passaram a ver Deus, não mais o Deus de amor, mas um Deus que oprime, que nos tira a liberdade, um Deus que realmente quer nos sujeitar a uma coisa que é contrária à nossa natureza, e por isso viver uma vida fora desta opressão, deste subjugamento, é muito melhor. Portanto, para nós podermos viver segundo a nossa perfeição, segundo os dons que estamos adornados, segundo a nossa perfeição, realmente só podemos realizar-nos sem Deus. Portanto, vemos que os anjos que se foram pervertendo e que se transformaram em anjos das trevas, eles realmente começaram a transformar este amor que eles tinham para com Deus, começou-se a transformar em, portanto, não só como uma má impressão, não? Começaram-se a desgostar-se de Deus. E esse desgosto de Deus que nos oprime, que nos limita, eles começaram a não querer bem, e este não querer bem chegou ao ponto de odiá-lo. Portanto, eles passaram a olhar Deus com realmente com má vontade, com ódio. É isso. Portanto, não nos deve surpreender que
Eu vou repetir novamente as fases: a aceitação da dúvida, a queda gradativa, a chegada ao pecado mortal, o desejo e a vontade de levar uma vida separada de Deus, e isto realmente, a quinta fase, que é a fase definitiva, é o ódio contra Deus. Portanto, este ódio nasceu com uma reação lógica de uma vontade que tem de firmar-se na sua decisão de abandonar Deus. Por exemplo, eu vou-vos fazer uma comparação. Vocês imaginem numa casa de família um filho que se revolta contra as regras que os pais têm na sua casa. Aqui isto é a casa da família, nós todos temos de trabalhar para o bem comum. Nós temos que organizar a nossa vida de tal maneira que a família possa crescer, possa desenvolver. E entre os filhos há mas eu não quero chegar a casa àquela hora que o pai me manda, eu já sou grandinha, já tenho bigode, já tenho barba, para que eu vou estar debaixo das saias da mãe, não sei o quê, né? A gente vê esta rebeldia, começa-se a transformar em brigas, as brigas vão aumentando, vão azedando, as advertências do pai vão sendo cada vez mais duras, e chegamos a um ponto, cada vez que o pai adverte, olha que vai acontecer isto, olha que... E vocês sabem que os jovens e os adultos também, nós temos esta palavra que nos sai tão depressa da boca, ai não, ai não, ai não. A gente sabe tudo, mas o certo é que metemos a pata na poça. E então vemos que realmente, quanto mais o filho se sente chamado pelo pai, ele não vê isso com bons olhos. Ele sente isso como uma opressão. E a sua rebeldia vai aumentando, até ao ponto de um dia dizer ao pai, deixa-me em paz, e ele bate a porta e vai embora. Portanto, esta comparação realmente pode nos ajudar a compreender um bocadinho, uma migalhinha, como, apesar deles terem todos saído bons, todos fizeram no início atos de amor a Deus, atos de união, atos de fé, atos de esperança, atos de amor para com Deus. Todos eles foram adornados, mas como aos poucos e poucos, uns perverteram esta união com Deus através de raciocínios pervertidos, que não estavam centralizados em Deus. Portanto, o que é que nós podemos aprender disto? Podemos aprender dos anjos que caíram, como também podemos aprender da nossa vida na terra. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos os avisos de Deus, do nosso anjo da guarda, da nossa consciência. E são, portanto, as nossas teimosias, as nossas fraquezas, que nos deixam portas abertas para o inimigo. E vocês sabem o que é que acontece? Eu falo por mim, estou sempre a cair nas mesmas coisas. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque nós não fechamos a porta. E o diabo, ele não é criativo. Quando ele vê que um ataque dá certo, ele vai experimentando sempre desta maneira, enquanto der certo, ele vai fazendo sempre o mesmo. Quando nós fecharmos a porta, então este diabo já vai embora e vem outro com outra coisa. Mas, enquanto der certo este ataque,
ele vai fazer, nem que seja toda a nossa vida. Por isso, o que não é combatido no princípio, o que é leve no princípio, se continua, transforma-se em algo grave, que nos pode conduzir até à morte de Deus na nossa alma pelo pecado mortal. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, quando se fala combater o pecado, ele diz-nos: ainda não resististes ao pecado até ao sangue. E por que é que ele diz isto? Porque ele nos põe como exemplo Jesus no Jardim das Oliveiras. Jesus no Jardim das Oliveiras, quando ele viu a feiura e a gravidade dos pecados de toda a humanidade, ele começou a suar sangue. Começou a suar sangue porque ele queria ficar fiel à vontade do Pai, que queria a nossa salvação. O Pai, por um lado, permitiu que ele visse toda a gravidade, como o pecado desfigura a imagem de Deus nas almas, como o pecado desfigurou uma terça parte dos anjos. E o filho olhar para aquilo, e o pai ao mesmo tempo dizia: paga esta dívida. E portanto vocês vejam que luta tão grande entre a feiura do pecado e a justiça de Deus, e Jesus pôs-se entre estas duas. E por isso, quando o diabo nos ataca, ele não quer brincar conosco. Ele não quer nos premiar, ele não nos quer dar nada. Ele quer nos resistir, ele nos quer roubar tudo o que nós temos. Tudo. Ele, antes de cometermos o pecado, promete-nos o mundo inteiro. Olhem na tentação de Jesus no deserto: vou-te dar todas as glórias dos reinos do mundo, se prostrado me adorares. É isto. Antes de cometermos o pecado, tudo é tão lindo, tudo é tão fácil, tudo é tão apetitoso, tudo é tão gostoso, e quando caímos, nós sentimos tristeza, vazio. Ah, porque é que eu fui fazer isto? Ah, mas porque é que eu disse aquilo? Ah, mas por... E então vemos como realmente o diabo é mentiroso. E São Pedro diz-nos: resisti. O diabo anda à vossa volta como um leão que quer vos devorar. E Santiago diz-nos: resisti a Satanás e ele fugirá de vós. E porquê é que ele foge de nós? Porque nós temos uma coisa que ele não tem, que é Deus. Portanto, vocês vejam, a resistência ao demónio nós só conseguimos com a graça de Deus. E o segredo da vitória é sempre resistir no princípio, quando a tentação é pequena. Porque vocês sabem qual é a tática do inimigo? Ele sopra no princípio. A gente aceita, ele incha como um balão. E à medida que a tentação avança, ele começa a inchar, que parece que é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não pode mais. Mas se a gente resiste, o que é que acontece? A gente resiste com a graça de Deus em nós. Então, a gente tem que fazer como São Miguel, temos que lançar Deus em nós, em cima do inimigo. E cada vez que a gente lança Deus, o nome de Jesus contra ele, ele experimenta novamente a sua queda do céu. Então ele passa a ter medo de nós. Porque realmente ele foi cegado pela presença de Deus em nós. E por isso ele passa a ter medo de nós.
E temos que ter esta coragem nesta luta. E sabemos que contra os anjos das trevas, nós temos os anjos da luz e principalmente São Miguel, que é o príncipe dos exércitos celestes. Apesar da Igreja não ter mais oficialmente a oração de São Miguel no fim da missa, não há nenhum documento na Igreja que proíba de nós rezarmos a oração de São Miguel. Podemos rezar a oração de São Miguel no fim da missa, nas nossas orações da manhã, ao meio-dia, na tarde, na noite, ou quando a gente quiser. Ninguém nos proíbe de nós invocarmos São Miguel e os exércitos celestes contra o inimigo que anda pelo mundo para a perdição das almas. Não anda pelo mundo para nos dar nada. Ele quer-nos é roubar tudo. Convençam-se disto. Por isso, é desta catequese, como os anjos, uma parte dos anjos se perverteram e caíram, foi exatamente por isto. E nós estamos na luta e nós estamos a cair no mesmo. Nós estamos a cair no mesmo. Mas Nosso Senhor morreu e ressuscitou para nos dar todas as graças para nós vencermos este combate. E nós não estamos sozinhos. Amém.